Guten Morgen. Bom dia TikTok, bom dia Instagram, bom dia. Vamos iniciar a jornada da sabedoria. Mal começou o ano, já acabou o primeiro mês. E a gente vai terminando também o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 30, porque hoje é dia 30 de janeiro. Pega a sua Bíblia ou abre no notebook, eu não sei onde você vai acompanhar. Faça o excepcional quinta-feira. Deixa eu encaminhar. Compartilhar. Bom dia, bom dia. Na Jornada da Sabedoria, a gente lê o livro de Provérbios. Provérbios é um dos livros poéticos da Bíblia. O Antigo Testamento ele tem umas subdivisões entre o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, depois a gente tem livros históricos, depois a gente tem os livros poéticos e, por último, os livros proféticos, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. E o livro de Provérbios, ele predominantemente é escrito por Salomão, mas, como o Provérbios de hoje, a gente vai ver que tem provérbios escritos por outras pessoas, como as palavras de Agur, que está escrita aqui em Provérbios 30. Então, você pode abrir na versão que você tiver. O aproveitamento vai ser o mesmo. Algumas palavras são diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Por que a gente busca sabedoria? Porque sabedoria é ter uma boa compreensão da vida. Sabe aquela hora certa de falar, aquele bom senso, aquele discernimento, aquele momento em que uma inteligência não te livra. Ser inteligente não garante que você tenha bons relacionamentos, sabia? Ser inteligente não garante que você vai ser uma boa mãe, um bom pai. Ser inteligente não garante que você vai ter um bom relacionamento com Deus e saber a vontade dele para sua vida, porque são coisas diferentes. Inteligência é uma coisa, conhecimento é outra coisa, discernimento é outra coisa, bom senso é outra coisa. E a sabedoria, ela vai fazer você ter tudo isso junto. Você vai conseguir ter uma boa compreensão da vida. Você já percebeu que tem gente que é extremamente inteligente, formada em faculdade, mas não consegue se relacionar? Acumula relacionamentos fracassados? Você já percebeu que tem gente que é muito bom em fazer dinheiro, mas ele não consegue ter uma família, não consegue ter saúde, ele é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. Às vezes você vai encontrar alguém super espiritual, nossa, ele tem revelações, Deus fala com ele, mas ele está doente no seu corpo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a sabedoria, ele nos leva para um caminho em que eu vou saber cuidar de todas as áreas da minha vida e não esquecer de nenhuma. Então você vai ver Salomão dizendo a respeito de uma mulher que fala demais e que é comparada a uma goteira que pinga. Você vai ver Salomão dizendo que você precisa corrigir seu filho. Você vai ver ele dizendo que você não pode ser fiador de ninguém. Ai, me empresta o seu nome, tira no seu cartão pra mim. Vamos ser fiador pra mim. Você vai ver Salomão te dizendo que você não tem que acordar e já gritar no ouvido do seu vizinho um bom dia. Você vai ver Salomão dizendo que não é para você ficar indo muito na casa do seu amigo, porque senão ele vai começar a te odiar. Você vai ver Salomão te dando conselhos a respeito de como administrar o seu dinheiro. Você vai ver Salomão te dizendo a respeito de todas as áreas da sua vida. Ele vai te ensinar como você saber se a pessoa está te enganando. E é muito interessante isso. E hoje, nesse Provérbios 30,
você vai se deparar com a oração de um homem e talvez se identificar. Porque Agur, ele chega para Deus numa crise talvez de identidade, de ansiedade. E aí, enquanto você abre sua Bíblia aí, nós vamos aqui fazer uma oração. Então, ore comigo nessa manhã. Senhor, nesta manhã nós pedimos a Tua presença aqui, nessa live. Eu sei que ela está aqui. E que não é o fato de eu orar ou de eu pedir que vai determinar se o Senhor estará ou não. Porque o Senhor está aqui em todo o tempo. Mas eu te peço nessa manhã, ó Deus, que o Senhor traga aqueles a quem o Senhor escolheu nessa manhã para compartilhar dessa palavra conosco. Que o nosso coração esteja atento e para discernir a sua voz, que todas as outras vozes venham se calar, mas que nós possamos discernir a tua vontade, ouvir em alto bom som a sua voz e obedecer. Fala o nosso coração, nos ensina, tira as escamas dos nossos olhos e nos traz uma boa compreensão daquilo que o Senhor quer de nós e para nós nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Ele diz assim: estou cansado, ó Deus. Eu estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Eu não tenho a inteligência de um ser humano. Eu não aprendi a sabedoria. Eu nem tenho o conhecimento do santo. Ele começa esses versículos. Fala ou não fala? Você acredita, assim como eu, que ele estava no auge de uma crise de identidade? Ele estava dizendo, eu não presto para nada, eu sou uma péssima pessoa, eu não conheço nada, eu sou burro, eu sou ignorante. Ele está desesperado. Mas aonde que ele vai lançar as suas frustrações? Em oração. Ele vai falar com Deus. Só que sabe o que acontece? Às vezes a gente tá frustrado, tá chateado, tá mal conosco mesmo, e aí a gente vai falar com uma pessoa. E quando você compartilha das suas tretas, dos seus problemas com um ser humano, a chance de você não ter resposta, a chance de você não ter nenhuma ajuda é grande. Mas ele procura no lugar certo, ainda que ele está totalmente frustrado, ele vai no lugar certo. E isso é o que pode fazer diferença na nossa vida. Não é o nosso estado emocional. Porque eu posso estar em crise de ansiedade, eu posso estar caminhando para uma depressão, eu posso estar aborrecida, chateada, frustrada, nervosa, irada, eu posso estar sentindo esses sentimentos ruins. Mas é aonde que eu descarrego ele, aonde eu levo esses meus problemas, aonde eu busco o refúgio e as respostas. Ele buscou em Deus. E é no seu momento de intimidade com Deus que ele começa a fazer perguntas e tem respostas quem faz perguntas. Deus não tem problema quando você questiona. Deus não tem problema nenhum quando você faz perguntas. A gente vê e lê no Antigo Testamento, a gente vê esses homens de Deus, a gente vê Davi, a gente vê Moisés, a gente vê Abraão no relacionamento com Deus fazendo pergunta, questionando muitas vezes várias coisas. Quando Deus chama Gideão, é muito interessante ver porque Gideão fala, não, se é o Senhor mesmo, eu quero que chova e molhe o chão inteiro e não molhe do que ele está dizendo. Mas Deus não tem problema com isso. Deus tem problema quando nós não vamos a ele. Deus tem problema quando nós nos orgulhamos e não buscamos a ajuda dele. Mas quando eu chego para ele, quebrantado, contrito, com o coração quebrado, chateado, e vou lançar sobre ele as minhas ansiedades, ele me recebe com amor. E aí, depois de se identificar, homem, ele diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos?
Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que você o sabe. No verso 5, vem a grande virada. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Depois de uma autoanálise se identificando como alguém ruim, ele faz alguns questionamentos e depois ele faz uma afirmação. Ele afirma que toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Me parece que ele começou a receber um alívio para sua alma depois de ter entrado ali em oração, chateado, frustrado. Ele começa a confessar aquilo que ele reconhece, que é a confiança em Deus que vai proteger ele daquilo que pode estar ameaçando a sua autoimagem. Bom dia, Sofia. Oi. E ele segue fazendo uma oração. E a oração ele diz assim: Deus, eu te peço duas coisas. Não recuse o meu pedido. Antes que eu morra, atenda a minha oração. A primeira coisa que eu te peço é afasta de mim a falsidade e a mentira. Sinceramente, esse é o tipo de oração que você já fez ou tem feito na sua vida? Quando eu olho para o tipo de oração que Jesus faz, que os discípulos fazem, que os apóstolos fazem, que algumas pessoas da Bíblia fazem, eu percebo que são orações completamente diferentes da que nós estamos acostumados a fazer. Nós precisamos aprender a orar. Olha o que ele pede: afasta de mim a mentira e a falsidade. Deus, eu só te peço duas coisas. E uma delas é afasta de mim a mentira e a falsidade. Para começar aqui nas nossas orações, eu acho que deve ter uma lista de dezenas de coisas que a gente está acostumado a pedir. Abençoa fulano, abençoa ciclano, prospere, dê saúde, não sei o que, responda oração, abre as portas e me dê boas conexões e não sei o que, eu quero. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Esse é um outro verso de Provérbios, se você ainda não leu comigo essa parte. Mas uma das coisas que ele pede é: afasta de mim a falsidade e a mentira. E nós precisamos aprender a orar. E de agora para frente, nunca pare de pedir a Deus que afaste de você a falsidade e a mentira. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E é por isso que muita gente está sofrendo com relacionamentos e traições e falsidade de pessoas que se aproximam de você, tiram o seu melhor e diz: beijo, tchau, eu já peguei o que eu queria. É por isso que muitas vezes as pessoas te ganham na mentira. Porque talvez você nunca tenha orado em favor disso. E não é só torne uma pessoa falsa e mentirosa. A oração de Agur não é só sobre: eu não quero que pessoas falsas e mentirosas se aproximem de mim porque eu sou um homem bom, não. O clamor dele a Deus reflete o desejo do seu coração de ser uma pessoa honesta e verdadeira também nos seus relacionamentos. Porque não é sobre o outro. É sobre o que eu ofereço também. É sobre a qualidade da pessoa que eu tenho me tornado
quando eu me aproximo de Deus. Afasta de mim, não me deixa ser uma pessoa mentirosa, não me deixa ser uma pessoa falsa, hipócrita. Afasta de mim. Que oração é essa? A segunda coisa que ele pede: não me des nem a riqueza, nem a pobreza. Dá-me o pão que for necessário. Para não acontecer que, estando eu farto, eu te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profanar o nome do Senhor. Aqui eu identifico um problema, porque ele atribui ao seu estado financeiro a fidelidade ou não a Deus. E aí tá um problema em mim, ou em você, ou em todos nós. Como que eu posso condicionar a minha fidelidade e o meu relacionamento com Deus se Ele me dá ou não o que eu quero? Note que às vezes a palavra de Deus, o que está escrito, não é um exemplo a ser seguido, é uma constatação de coisas que aconteceram e que você pode se identificar. Ele está dizendo assim: eu não quero nem ser muito rico e nem ser muito pobre. E parece até tipo um condicionamento, próximo de uma ameaça. Olha, Deus, se você quer que eu seja fiel, se você quer que eu não me esqueça do Senhor, se você não quer que eu roube, que eu furte, então me dá o pão de cada dia, porque se o Senhor não me der, eu vou profanar o seu nome. Aqui tá alguém que se conhece? Sim. Mas também tá alguém que reconhece que a sua fidelidade a Deus pode estar condicionada ao que tem ou ao que deixa de ter. E isso também não é o ideal. Penso eu que a minha fidelidade e o meu relacionamento com Deus não pode depender se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Mas aqui, enfim, ele pede para que Deus afaste a mentira e a falsidade. E pede a Deus que lhe dê o suficiente para viver, sem muito mais e sem muito menos. A partir do verso 10, a gente tem outros provérbios. E é muito comum você ver no livro de Provérbios um verso independente do outro, aonde cada verso se completa por si só. E no verso seguinte a gente possa ter um tema totalmente diferente do anterior. E daqui para frente a gente segue para ver versos assim, em que uns são independentes do outro. E aí ele vem no verso 10 dizendo: não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. O servo e o seu senhor, o empregado e um patrão. A gente está falando aqui de um texto que foi escrito há algumas centenas de anos atrás, aonde o contexto de servo e senhor era o que tinha. Hoje ninguém chama ninguém: esse aqui é meu servo, esse aqui é meu senhor, essa aqui é minha empregada, essa aqui é minha escrava, né? Mas é para que a gente entenda essa relação de servo e senhor, de empregado e patrão, quando você vai se meter na vida de alguém e falar mal desse empregado para o seu patrão. Não se meta nisso. Talvez não seja para esse tempo. Por isso que Provérbios é um livro que a gente tem que ler diariamente. Por quê? Porque pode ser que eu não precise dessa palavra agora, mas em algum momento da minha vida ou na vida de alguém eu vou identificar aonde ela se encaixa e aonde eu posso usar. Mas ela tem que estar aqui no coração, na mente,
para que eu possa lembrar. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas afiadas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Aqui ele faz uma sequência de constatação, tá? E você vai perceber isso. Só que, sabe, a grande sacada não é você ficar lendo provérbios e ficar tentando identificar. Fulano é esse perfil. Fulano é esse perfil. Fulano é perverso. Olha, fulano é essa sanguessuga aqui que a Bíblia tá falando. Fulano é esse preguiçoso aqui que precisa ter com a formiga, como a Bíblia está falando. Isso é mais do que tudo, é sobre uma autoanálise. Quando eu olho para mim e eu vejo aonde eu preciso mudar. Há pessoas que amaldiçoam seu próprio pai e não obedecem sua própria mãe. Ele faz essa constatação ao observar coisas que acontecem na vida. Como pode? E existem sim pessoas que amaldiçoam o próprio pai, matam o próprio pai, matam a própria mãe. O Brasil não é diferente de muitos outros países, casos que ganharam repercussão mundial de filhos que mataram os próprios pais. E não se engane, sempre vai existir. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos. Ah, eu sou tão perfeita, eu sou tão maravilhosa, eu sou tão santa, eu sou tão crente, eu sou tão iluminada. Mas às vezes essa pessoa nunca foi limpa da sua sujeira. Então não se engane com boas palavras. Não é pra você ficar falando, olha lá, aquela fulana lá se encaixa naquele versículo de Provérbios que diz que há pessoas que são perfeitas aos seus próprios olhos, mas nunca se lavaram. Não é sobre isso. É sobre eu olhar pra mim e perceber se eu não sou essa pessoa que tô arrotando santidade. Mas lá no meu íntimo eu nunca fui verdadeiramente lavado. Os meus pensamentos são impuros. Eu desejo mal para os outros. Eu olho com desdém para outras pessoas. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e olham para os outros com desdém, menosprezando. Você olha e você desfaz da pessoa. Você olha e já despreza a pessoa no seu pensamento com aquele olhar de arrogância. Eu me lembro de... Eu não sei se foi o Joel J. Eu não me lembro. Ele estava contando que ele entrou no mercado e ele olhou para um cara que estava repondo a mercadoria no mercado. E na hora veio na cabeça dele assim, nossa, que roupa feia, esse cara de brinco, não sei o que, não sei o que. Na mente dele veio um monte de crítica na hora a respeito daquele cara. Eu acho que não foi o Joel J, não, foi uma outra pessoa. Não sei se foi o Caio Carneiro, eu não sei, foi um desses caras aí. E aí ele falou assim, não posso aceitar isso. Ele ficou olhando pro cara. E ele se forçou a ter 3 pensamentos positivos a respeito daquele homem. E aí ele pensou, nossa, ele é caprichoso. Nossa, como ele é bonito. Ele se forçou a criar na sua cabeça, tá? Não pensamentos espontâneos, que a espontaneidade, por causa da sua natureza humana, vai ser só de crítica. Ele se forçou a ter 3 pensamentos positivos a respeito daquela pessoa. E depois ele disse 3 vezes para ele mesmo, eu amo ele, eu amo ele, eu amo ele. E ele só saiu dali depois que ele conseguiu reverter aqueles pensamentos negativos. O sentimento talvez não tenha mudado. Talvez de fato ele não tenha sentido a emoção do amor.
Mas ele se forçou a pensar, racionalizar e dizer 3 vezes para ele mesmo: eu amo ele. É assim que você vence as suas guerras. É assim que você destrói e frustra os planos do inimigo para sua vida. É assim que você melhora o seu dia. É assim que você planta uma boa semente para você. É assim que você cuida das suas emoções. É assim que você serve a Deus, olhando para as pessoas e amando as pessoas como o próprio Deus olha e ama. Porque a gente é muito gratuito na crítica. Muito gratuito. E a nossa cabeça, nós olhamos com um olhar ativo. O verso 14 diz: a pessoa cujos dentes são espadas e mandíbulas afiadas machuca, usa a boca para matar e não para trazer vida. As filhas dá e dá. Eu quero, eu só peço, eu só quero que me beneficiem, façam para mim, paguem para mim, me dê, comprem para mim, me dê de graça, e você não faz nada por ninguém. Não gera valor na vida de ninguém. Eu sempre vejo alguns vídeos na internet e eu vejo o quanto que as pessoas copiam Salomão sem perceber. Você já viu aqueles vídeos assim, ó? 3 coisas, eu mesmo fiz um vídeo esses dias, né? 3 coisas que não devem sair da sua boca. 3 tipos de pessoas que você não deve ter perto de você. 3 tipos de atitude que uma mulher casada não pode ter. 3 dicas para manter sua casa arrumada. 3, 7, 4, 5, 10 coisas. Depende, cada um vai colocar do seu jeito. 10 hábitos de uma pessoa milionária. 7 coisas que só pobre faz. Vocês já viram esse tipo de vídeo? Existe muito na internet. Mas quem que criou isso? Salomão. Salomão, ó, já fez isso aqui há muito tempo. E fez em Provérbios. Você vai ver alguns exemplos aqui de 3 e 4 coisas. Analogias, comparações. Metáforas para que você entenda algumas coisas a respeito da vida de forma figurada. Mas que funcionam perfeitamente. Inclusive para os dias de hoje, apesar de ter muito tempo que Salomão pisou nessa terra e já morreu. E aí ele começa assim: 3 coisas que nunca se fartam. Olha que interessante. 3 coisas que nunca se fartam. Ah, na verdade 4 que nunca dizem basta. Aquele vídeo assim, ó. 3 dicas infalíveis para ter uma pele perfeita. E por último, eu vou te dar uma dica bônus. Então fica até o final do vídeo para você ver a 4ª dica. Você acha que não é esse o tema que seria dado para esse vídeo aqui que Salomão fez? É só com outras palavras e é só no contexto em que ele viveu, mas é muito igual às coisas que se fazem hoje, ó. Há 3 coisas que nunca se farta. E a 4ª nunca diz basta. E aí ele começa. A primeira coisa que nunca se farta é o mundo dos mortos. Algum dia vai parar de morrer gente? Não. Então fique em paz. Sempre vai morrer gente. O mundo dos mortos nunca se farta. Nunca diz basta. O ventre da mulher estéril sempre vai desejar gerar. Não adianta você tentar falar com uma mulher que não consegue engravidar, que não é assim, que tem que se conformar. Não, ela nunca se fartará enquanto ela não gerar. A terra que não se farta de águas quer dizer o que? Você vai ter que sempre regar, sempre molhar. Não adianta eu molhar um dia e não molhar mais. Eu sempre vou ter que molhar a terra, regar a terra, molhar as plantas. E a 4ª coisa que nunca desbasta é o fogo. Enquanto houver algo para queimar,
ele vai queimar. Os olhos que zombam do pai, ou que nega a obediência à sua mãe, corvos do vale o arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Os olhos de quem zomba do pai e que nega a obediência à sua mãe. A desobediência, a rebeldia é algo extremamente sério tratado na Bíblia. A falta de honra ao pai e à mãe, ao ponto dele dizer que corvos vão comer os olhos dessa pessoa. O 18 começa assim: mais uma vez, 3 coisas. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. Eu acho graça porque é muito igual. O que ele não compreende muito bem? O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no mar e o caminho do homem com uma moça. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz: eu não fiz nada de errado. O que isso tem de semelhante? O caminho da águia no céu. O caminho da cobra na rocha. O caminho do navio no mar. Eu demorei um pouco a entender isso aqui. Mas quando você percebe que o que tem de semelhança nisso são coisas que não deixam rastros. Não deixam pistas. Ou será que quando uma ave voa no céu, ela deixa algum rastro de onde ela passou? É interessante que se você vai no quintal, você vai na roça, você vai em algum lugar, se você vai na areia da praia, você olha as pegadas que ficam, você olha os rastros que uma galinha deixou no quintal de terra, você vê o caminho por onde o gado passou, porque eles não só deixam rastro de pegadas, mas também deixam, né, os estercos para trás. O pai do meu filho, ele tem gado, e eu me lembro de muitas vezes ele ficar atento às pegadas do gado, das vacas, para saber não só onde elas passaram, mas a direção que elas estavam. E era só olhar as pegadas que ele conseguia facilmente encontrar. Ele tinha um olhar extremamente treinado já para identificar e conseguir encontrar através das pegadas, dos rastros, para onde as vacas tinham ido e ele encontrá-las. Era muito interessante isso, eu ficava até impressionada, porque eu ficava pensando, como que você vai achar essas vacas num pasto tão grande e ainda com muitos lugares que tinha mata? Não dava para você olhar assim de longe e ver as vacas lá. E vaca meio escura, meio malhada, meio coisa no meio do mato, você pode passar do lado dela e não ver. Mas primeiro ele olhava as pegadas, o sentido das pegadas. Se a pegada era daquele dia, daqueles poucos momentos, ou se a pegada também era antiga. E se o esterco, né? Porque às vezes elas passam e vão fazendo cocô. Era mole ou já era de outro dia. Ele sabia se elas tinham passado por ali. Uma pessoa leiga como eu, se alguém dissesse assim, vai procurar as vacas, eu jamais ia pensar em olhar as pegadas e o esterco. Mas ele era treinado para isso. Tudo para te fazer entender que Salomão ele está fazendo comparações de coisas que não deixam rastro. O navio passou, a água fechou e você não tem um rastro de onde o navio passou. Se a cobra passa na terra, na areia, ela deixa um rastro, mas se passa na pedra, você não vê o rastro que ela deixou.
E aí, por último, ele fala o caminho da mulher adúltera, que é aquela que come, limpa a boca, não fiz nada de errado. Não deixa rastro. Há 3 coisas, verso 21, 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4 que ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, daqui ele está falando de coisas muito improváveis de acontecer. O escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira de sua senhora. São coisas muito pouco prováveis de acontecer. Verso 24. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. Eu fico imaginando a mente e o olhar observador que Salomão tinha ao ponto de fazer essas comparações que a gente vai ler agora. Ó. As formigas, que é um povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. As formigas que não têm força, mas que sabem o que é antecipar para governar. Elas sabem o que é trabalhar, ainda que sem forças físicas, elas estão guardando e se preparando para um período de fome. Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. É um tipo de ave que faz a sua casa na rocha. Ele escolhe bem aonde morar. Os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. Eles não andam sozinhos, eles sabem o poder que tem na união. Oi, Dani Matos. Bom dia. Os gafanhotos reconhecem o poder da união. Eu posso não ser forte, eu posso não ser a pessoa mais bem preparada fisicamente. Mas eu vou saber me proteger para um dia que o alimento faltar. Eu posso não ser sozinho tão forte, mas eu me junto com outros e juntos nós podemos fazer grandes coisas. E a lagartixa, que pode ser apanhada com as mãos, mas se encontra nos palácios dos reis. Não importa a sua limitação, a sua fraqueza. Se você for sábio, você vai fazer com que essa limitação se torne nada. E é isso que nós estamos pedindo a Deus. Senhor, seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu posso ser como uma formiga. Mas me dá a disposição. Me ensina a guardar, me ensina a ser sábio com as habilidades que eu tenho. E por último, ele faz outras comparações. Há 3 coisas que têm passo elegante. Na verdade, 4 que são imponentes no andar. O leão mais forte dos animais que não foge diante de nada. O galo que anda ereto. O bode e o rei, quem não se pode resistir. Verso 32 diz: se você foi tola a ponto de se exaltar, ou se planejou mal, põe a mão sobre a sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz brigas. Aqui ele está dizendo para você não ser a pessoa que vai ficar provocando a ira dos outros. Uma hora vai dar ruim. Eu me lembro de uma vez, o que eu vou falar que é muito sério, sabe por quê? Porque no mundo em que o vitimismo é muito grande,
E eu estou falando como mulher, porque eu sei que esse tipo de posicionamento para um homem é muito complicado. Eu tive muitos momentos de agressão verbal em relacionamentos abusivos por minha própria culpa. Às vezes a gente quer culpar o outro por coisas que acontecem com a gente. Mulheres que apanham, de homens covardes, de homens violentos. E é lógico que não são todos os casos, existem casos de covardia mesmo. Mas eu estou falando de situações em que a própria mulher, ou a própria pessoa, ou o próprio filho, ou o próprio pai, provocando a ira do marido, do filho, da esposa, acaba gerando uma situação de briga, de confusão. Então ele disse assim, ó, põe a sua mão na boca quando você vê que você está falando aquilo que você não deve falar. Não provoque as pessoas, porque se você continuar batendo nesse leite, ele vai virar manteiga. Se você continuar torcendo o nariz, você vai tirar sangue dele. E se você continuar a provocar a ira, você vai gerar uma briga. Quantas situações da vida a gente fica levando as pessoas aos seus limites. Às vezes é no relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o membro da igreja, com o meu pastor, com o meu marido, com o meu próprio filho. Eu fico ali provocando ele, gerando desconforto, gerando intriga. Uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim. A palavra de hoje é muito complexa. Provérbios, mais uma vez, em um único capítulo, ele fala de uma imensidão de assuntos. Primeiro começa com a oração de um homem que está meio confuso, depois faz perguntas, depois encontra respostas, faz 2 pedidos para Deus. E depois Salomão entra em assuntos diversos, colocando 4 coisas que têm atitudes semelhantes para que a gente possa compreender algumas coisas da vida. Mas, Samara, é muita coisa para um dia só, de fato, é muita coisa para um dia só. E é por isso que nós lemos todos os dias. Mês que vem a gente volta aqui e você vai entender e Deus vai falar com você de forma diferente. Bom dia! A Dani mandou ali um coraçãozinho pra mim no TikTok. Obrigada! Nós precisamos pedir a Deus essa compreensão da vida. Só que todos os dias a gente vê mais notícias, todos os dias a gente vê alguma coisa da vida dos outros, todos os dias a gente vê jornal, acompanha uma novela, vê um episódio de uma série. Todos os dias a gente vai lá, come um monte. Só que às vezes a gente não cuida dessa área da nossa vida, que é buscar a sabedoria, porque ela sim vai ser como coroa de honra na minha cabeça, como um colar no meu pescoço, e que vai me fazer evitar muitos problemas na minha vida. Mas só o próprio Espírito Santo para nos moldar. Só que lá no livro de Tiago ele diz, peça sabedoria e ele dá a todos que pedem. Não importa se é preto, branco, louro, moreno, casado, viúvo, solteiro, desquitado. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. E ele está dizendo, peça sabedoria, peça sabedoria, peça sabedoria. Samara, é só pedir? É só pedir. E aí ele vai te dando os caminhos. Em um momento você começa a se interessar por alguns assuntos, começa a andar com algumas pessoas e você não percebe que aquilo é o Senhor te conduzindo para responder a sua oração.
Vai levar um tempo? Vai. Tem 3 anos que eu leio Provérbios diariamente. E vai sendo devagar, de glória em glória. Mas o que são 3, 4, 5 anos para os meus 33? Que eu vivi batendo cabeça, acumulando relacionamentos fracassados, não sabendo lidar com as pessoas, me chateando a cada vez que alguém olhava torto para mim. Mas com sabedoria, a gente consegue ter uma melhor compreensão da vida. Mas eu quero te dizer, a sabedoria não é uma coisa tipo assim, toma essa caneta pra você, agora você tem a caneta e não precisa de mais. Não. A sabedoria é essa questão que você começa a aprender, que você nunca vai saber de tudo e que você precisa aprender mais e mais e mais e mais. Você tem que amar a repreensão quando você quer ser sábio. Você tem que saber calar a boquinha. Tem que saber abrir a boquinha. Tem que saber a hora que eu, sabe? Tem algumas questões assim que a pessoa não entende sobre relacionamentos. E aí ela pensa assim, tá, eu quero ser uma mulher sábia. Mas até que ponto que eu abro mão da minha vontade ou de quem eu sou para alguém? E até que ponto eu tenho que ser leal a mim, a minha personalidade, ao meu jeito de ser, e eu não tenho que mudar por ninguém? Porque existe muito discurso assim. Eu sou assim, eu não mudo por ninguém. Quem me amar tem que amar do jeito que eu sou e tem que me aguentar do jeito que eu sou, porque eu tenho amor próprio e eu não mudo por ninguém. Ou qual é a parte em que eu tenho que não, eu tenho que abrir mão, relacionamento é renúncia? Eu tenho uma resposta para você. Existem coisas que são simplesmente a preferência do cara. Vou falar aqui como mulher, tá? E você pode usar essa comparação aí para um homem também. Existem coisas que são preferência do cara. Vamos supor, o cara gosta de uma mulher loura, gosta de gordinha, ou gosta, sei lá, de uma mulher que não fala alto, ou gosta de uma mulher mais divertida, gosta de uma mulher que gosta de acampar. Você tá entendendo? São preferências. E isso pode ser ou não um problema. Quando que é um problema? Quando eu estou com um cara que tem essa preferência e eu não posso atendê-lo. Porque eu não gosto de acampar, eu não gosto de esportes radicais, eu não sou a pessoa que fico feliz em ir pro meio do mato e dormir numa barraca. Isso você não precisa mudar, porque é uma preferência dele. A não ser que você queira fazer para agradar, mas desde que não seja algo sofrido para você. Agora vamos supor que eu sou uma pessoa que compro até capim pegando fogo. Eu sou uma pessoa que não sei lidar com as finanças, todo mês eu estouro o limite do cartão, eu não posso ver uma bolsa nova que eu quero comprar, eu não gosto de repetir roupa, eu compro até o que eu não preciso. Esse é o tipo de perfil, de comportamento que vai gerar problema em todo e qualquer relacionamento que você entrar. Não é uma preferência do cara. Uma mulher que gasta demais e um homem que gasta demais é um problema, é um peso para qualquer relação. Então eu preciso ver o que é que ele está me cobrando, o que é que ele está querendo que eu me encaixe só para corresponder às expectativas dele, e o que é uma falta realmente no meu caráter que vai me atrapalhar em qualquer relação. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não, mas você não tem que se comportar assim. Não, essa é uma preferência sua.
E os dois, quando se amam e quando querem fazer dar certo e agir num relacionamento com sabedoria, um ou outro vai abrir mão disso aí. Agora, se essas preferências são tão mais importantes ao ponto de determinarem a continuidade ou não do relacionamento, isso quer dizer também que certas coisinhas tão pequenas, se já não está sendo fácil de resistir a coisinhas tão pequenas, imagina com problemas muito maiores que uma união, um casamento pode trazer. Então, nós temos hoje em Provérbios 30, governo, nobreza, comportamentos que você precisa adquirir ou deixar que possam te conduzir a ser uma pessoa sábia no dia de hoje. Pega aquilo que mais te chamou a atenção, compartilha nos seus stories, me marca lá a parte que te chamou a atenção, o versículo que você quer compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, no grupo da família. E use isso hoje para edificar a vida de alguém. Use isso hoje para edificar e abençoar a vida de alguém. Deixe esse rio fluir através de você. Não coma a semente e jogue tudo fora. Não. Plante a semente. Deixa Deus usar você. Esse rio fluir através de você. Amanhã às 9 da manhã, a gente também vai estar aqui. Lendo Provérbios 31. Amanhã é dia de ler Conselhos para o Rei Lemuel e o louvor a uma mulher virtuosa. Quem não conhece, né? Mulher virtuosa, quem a achará? É amanhã. Não são todos os meses que a gente consegue ler Provérbios 31, porque tem muitos meses que não tem 31 dias. Mas amanhã a gente vai ler Provérbios 31, sexta-feira. Sextou com Provérbios 31. E hoje, medite nesse versículo. Pega aquilo que te chamou a atenção. Compartilha, deixa esse rio fluir. A água parada apodrece, tá? Apodrece. Mas lá em João 7 diz que rios de águas vivas fluirão através de nós. Se você tem o Espírito Santo, ele vai fluir através de você. Tamo junto até depois do fim. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal para ler Provérbios 31. Eu amo você. Faço excepcional quinta-feira. Tamo junto até depois do fim. Tchau!